Olá, você quer viver o extraordinário de Deus para a sua vida? O tema de hoje é Atos, um convite ao extraordinário de Deus. Discipulando vidas. O livro de Atos é um livro muito importante para nós, porque ele dá sequência histórica aos fatos seguintes à morte e ressurreição de Jesus. Coisa que nós não encontramos em nenhum outro livro, no Novo Testamento especificamente, que narra a origem, o desenvolvimento da igreja primitiva, que traz até nós, então, o Evangelho de Cristo transmitido aos apóstolos. E hoje queremos falar um pouquinho, então, sobre esse convite de Deus ao extraordinário a partir do livro de Atos, um livro histórico que traz para nós como a igreja primitiva vivia e como aconteceu o início da expansão missionária. O texto que eu quero meditar com vocês, eu não vou ler o texto aqui, quero só falar sobre ele, é o texto de Atos 3. Esse texto fala sobre Pedro e João que iam até o templo e aconteceu então que enquanto eles estavam caminhando, é o texto capítulo 3 de Atos, versículo 1 a 10, algo inesperado acontece. Eles encontram então na porta do templo, na porta formosa, um homem coxo. E eles então param para atender aquele homem. E tocando, pedindo que ele levante, curaram aquele homem e ele ficou restaurado do seu problema físico, foi curado por Deus. O que isso pode então nos trazer de reflexão, de crescimento na palavra de Deus, tanto quanto também a um convite a vivermos o extraordinário do Senhor. 3 pontos importantes que eu quero meditar com você dentro dessa perspectiva desse texto de Atos 3, versículo 1 até o 10. A primeira coisa é: o extraordinário de Deus pode estar onde menos se espera. A primeira coisa que você vai ter que entender é isso. Entenda que o extraordinário do Senhor, ele está onde nós menos esperamos. Muitas vezes somos surpreendidos pelo extraordinário de Deus quando fazemos aquilo de fato que deveríamos e devemos fazer. Pedro e João estavam indo no templo com um objetivo único. O objetivo deles era a oração da hora nona. E quando eles chegaram no templo com aquele objetivo já especificado, eles viram um coxo, viram aquele homem, aquele mendigo, ali do lado da porta formosa. E eles não pensaram muito. Logo em seguida, como nós vemos no versículo 4, Pedro fitando, todos os dois fitaram os olhos, tanto Pedro quanto João, para aquele homem e disse para que ele olhasse para os dois. Então nós vemos aí no contexto do verbo fitar, nós vemos que é prestar muita atenção. Eles se esqueceram daquilo que iriam fazer, ou pelo menos deixaram em segundo plano, e deram mais importância àquilo que estavam diante dele naquele momento, que era aquele homem coxo, aquele homem aleijado. É interessante que temos que ficar então permanentemente atentos, porque na realidade Deus, ele tem para nós, ele abre para nós todos os dias portas para vivermos o seu extraordinário. Só que às vezes a gente está preocupado demais com muita coisa. Nós estamos preocupados muito com a nossa religiosidade, estamos preocupados com muita coisa que acontece às nossas voltas, com o nosso dia a dia, com nossos afazeres, e esquecemos de prestar atenção no que está à nossa volta. Isso é algo que Jesus fazia muito, Jesus ele sempre estava atento àquilo que acontecia à sua volta e sempre colocava-se à disposição a tudo que ocorria à sua volta. Por isso ele sempre fazia e vivia o extraordinário de Deus para a sua vida. Se queremos viver o extraordinário de Deus, nós temos que ficar atento ao que acontece à nossa volta. Quantas oportunidades Deus dá a você, Deus dá a mim, para realizarmos e vivermos o extraordinário de Deus todos os dias. Às vezes, a maioria delas passam batidas, porque a gente não observa, a gente não olha, a gente não percebe como Deus abre diante de nós, ou quantas portas são abertas diante de nós todos os dias. Temos que entender então, o que pode nos impedir de visualizarmos as pequenas coisas que aparentemente são pequenas, que estão à nossa volta,
mas são coisas que vai nos colocar no extraordinário de Deus. Preste bem atenção nisso. Se você quer viver o extraordinário de Deus, primeiramente, fique bem atento àquilo que está acontecendo à sua volta. Segundo momento, nós entendemos aqui, a palavra de Deus mostra que os apóstolos Pedro e João disseram para aquele homem uma palavra que ele não queria ouvir. Quando eles pararam, eles olharam para o coxo. Ele deve ter pensado que ia receber uma boa quantia. Logo ninguém parava, só jogava moedinha de longe. Mas eles disseram para o coxo então: não temos prata nem ouro. Com certeza aquele coxo, por alguns segundos, ou milésimos de segundo, deve ter ficado atordoado, deve ter ficado desanimado, deve ter achado: e agora? Eu estou aqui perdendo tempo com esses dois, enquanto alguns poderiam estar me abençoando, poderiam estar me ajudando. Quantas coisas eu posso perder, quantas esmolas maiores eu posso perder enquanto eu estou aqui, talvez, conversando com esses dois. Da mesma forma, querido, quantas vezes nós queremos as coisas de Deus de imediato e não observamos o que está diante de nós. Preste bem atenção que para vivermos o extraordinário de Deus, nós temos que ficar atento aos detalhes. Nem tudo que parece é. E com Deus principalmente, Deus frustra as coisas aparentemente muito importantes com as coisas menos importantes. O que para nós pode ser insignificante, para Deus é uma coisa super importante que vai realizar grandes coisas na sua vida. Aquele homem achou talvez que não ia receber nada, que seria uma perca de tempo, e de repente algo maravilhoso aconteceu. Pedro e João disse: levante, caminhe, você está curado em nome de Jesus. A oportunidade que Deus deu àquele coxo, Ele dá a cada um de nós. Fiquemos atentos. Assim como Pedro e João aproveitaram a oportunidade, olharam à sua volta para viver no extraordinário, aquele homem também se colocou à disposição, deu a mão a Pedro e João e ficou em pé, foi restaurado. E por último, ele não apenas foi curado do seu problema físico, logo em seguida, de um salto, como nós temos no texto, ele se pôs de pé e imediatamente ele entrou no templo louvando ao Senhor. E aqui está um último ponto muito importante, que a cura daquele homem o libertou da prisão que ele vivia pelo contexto religioso. Porque por ser doente, ele não podia entrar no templo, ele era excluído. E agora não, agora ele estava sendo incluído no templo, porque ele estava livre do seu mal. Deus não apenas cura fisicamente, Deus não apenas dá uma nova vida fisicamente, Deus não apenas cura enfermidades fisicamente, mas Ele dá à pessoa que crê nele uma nova oportunidade de vida, uma inclusão na vida com Deus, uma inclusão da salvação que Ele tem para todas as pessoas. Então é importante entender, o extraordinário de Deus acontece, não é para mostrar quem fez ou quem não fez, não é para glorificar Pedro e João no contexto, não é para glorificar o homem que foi curado, mas é para glorificar a Deus, porque através da ação de Pedro e João, na vida desse homem, ele pôde ser curado do seu problema físico e também pôde ser liberto da sua exclusão social e religiosa. Deus quer te colocar no extraordinário, mas entenda que para isso acontecer, você tem que ficar atento a que está à sua volta. Vocês têm que ficar atento nos detalhes que Deus coloca diante de você. Às vezes são detalhes aparentemente insignificantes. E por último, entenda, quando Deus toca na sua vida, na nossa vida, nós somos curados não apenas fisicamente, mas também social, espiritualmente, principalmente espiritualmente. Deus tem a você e a mim, a cada um de nós, o extraordinário. É isso que Ele quer de você, é isso que Ele quer de mim. Viva o extraordinário de Deus, compartilhe o extraordinário de Deus. Que Deus possa abençoar você, tua casa, teu ministério, teu dia a dia e tudo que você tocar, tudo que você colocar as mãos em nome de Jesus, seja abençoado. Forte abraço, até o próximo. Tchau, tchau. Discipulando Vidas.